tá aqui ela, né? Plaquinha bem pequenininha. Isso aí é a queridinha da internet aí para montagem de projetos, tá? Essa placa é uma placa que só tem sinal, né? O controle é bem pequenininho, que você já conhece o controle, né? E a gente vai dar aqui umas explicações sobre essa placa. Essa placa já tem muito vídeo aí, né? Dessa placa, eu acho que todo mundo já conhece essa placa, né? E nós usamos muito essas plaquinhas aqui no nosso projeto para colocar placas amplificadas, né? Quando a gente monta aqui placas amplificadoras, a gente usa sempre essa plaquinha. Eu gosto de usar essa placa, ó, a maior, porque ela é apenas uma placa de sinal, né? E preste atenção quando você receber essas plaquinhas, porque tem muita gente falando aí nos vídeos, né? O intuito desse vídeo aqui não é para falar como que a gente vai montar, né? Porque isso aqui é bem fácil, essa placa, né? De instalar. Ela vem com os cabinhos, né? Já tudo aqui, no caso, esse que eu comprei, ela já vem até com a bateria, tá? A bateriazinha lá, ó, viu? Vou deixar aí na descrição o link da onde eu comprei essa placa, que já vem com a bateria para você comprar. Só você presta atenção lá na hora de fazer a compra. Olha, ela vem com esse cabo, tá? Esse cabinho conector e com esse outro cabinho. Esse cabinho menor aqui, ó, do vermelho aqui, é a entrada de voltagem. Só dar uma ideia para você aqui, viu? A entrada de voltagem. Observe que no cabo ele tem uma listra, ele tem uma listra vermelha. Esse é o positivo. E o que não tem nenhuma listra é o negativo, né? Então em muitas plaquinhas vem um fio preto e o vermelho, né? Já indicando o positivo e o negativo. Nesse caso aqui não veio. E esse daqui, ó, e outras placas vem separado, né? Aqui vem junto, né? Aqui vem canal R, olha só, e canal L, e no meio, esse que tem a listra vermelha, aí é o terra. E esse vermelho aqui, ó, é o antena, né? Você toma muito cuidado na hora de ligar, faz separação, ó, esse aqui é a antena, ó, viu? E também é conectado aqui. E preste muita atenção no que você for ligar, tá? Para não danificar, se você ligar errado, você vai danificar a sua plaquinha. Então, voltando aqui, quero mostrar para você algo interessante, que já chegou placas para nós aqui, ó. Tá vendo esse cristal aqui, ó? Tem gente falando aí que tá chegando plaquinha e não tá ligando. Se esse cristal não tiver no lugar, não ligará o aparelho, entendeu? Ele não vai funcionar a plaquinha. Tem até uma placa que chegou para nós aqui, que veio, eu percebi logo antes, veio com ele arrancado. Tá aqui, eu toquei ele na minha mão, ó. Eu vou até estar fazendo outro vídeo, que é da outra placa. Olha só o cristal, ó. Veio de soldado. E eu percebi logo antes, né, que tava solto dentro do saco. Nós vamos soldar no lugar lá e você vai ver, acompanhar com a gente aí no outro vídeo. Então, esse vídeo aqui é para falar uma coisa muito importante. Essas placas são boas. São placas que recebem aqui, ó. Elas recebem 12 volts, né? E faz aqui, ó, tá, o controle para 5 volts. Ele diz aí que recebe até 24 volts, né? Mas eu fui tentar colocar uma e eu não vou fazer com essa. Fui botar 24 volts em uma para fazer um teste e ela pifou. Então eu não aconselho você passar aí de 18 volts não, tá bom? Mas ela recebe aí 18 volts, tá boa, 12 volts, 6 volts, e ela vai trabalhar legal, porque essa peça aqui, ó, faz o controle, né, da voltagem, recebendo acima de 5 volts e entregando 5 volts. Como eu falei anteriormente, esses fios aqui, esses dois fios lá da frente, né, nesse tipo de placa aqui, é o que tem aqui, ó, essa listra vermelha. Nos dois fios aqui que estão separados, ó, conector vermelho é a entrada, ó, conector vermelho. Conector vermelho aqui é a entrada, né, de tensão, né, de voltagem. O fio que tem a listra vermelha é o positivo, se não falha a memória. Bora ver aqui por baixo. Não, olha só, aqui já é o contrário, ó. O fio que tem a listra vermelha lá, ele é o GND, é o negativo. Falei anteriormente que era, né? Mas não é não, olha lá, ó. Tá pra ver bem ali, ó. Confira aqui como eu tô conferindo, ó.
O fio que tem ali, aquelas listras vermelhas, é o GND. E o branco é o VCC, né? Que é a entrada de corrente. Tá ali, ó. Daqui dá pra você ver, ó. Tá vendo ali, ó? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Eu já ia ensinar pra vocês errado, ó. Olha só, VCC é o branco aqui, ó. É o branco aqui. E o que tem as listras aqui, ó, vermelha, ó, tá vendo nisso aqui? É o VCC. Deveria ser o contrário, né? Aí confunde aí quem tá fazendo a montagem. Então vamos ver aqui. O que tem a listra vermelha no meio aqui, ó, é o terra. Esse lado aqui é o canal L e esse lado aqui que tem um X é o canal R. E o vermelho aqui é a antena, né? Aqui eu acho que eu ensinei certo para você. Tá vendo aí, ó? Bacana. Eu vou até tirar uma foto bem legal, né, para mostrar para vocês na boa. Bem legal, entende? Faça uma revisão na plaquinha antes de você ligar, porque se estiver faltando algum componente de soldado, como no caso eu encontrei uma que estava faltando o cristal, né? Até mostrei para vocês o cristal ali. Ela não vai funcionar. Ok? Vamos fazer o teste dessa plaquinha. Plaquinha ligada, né? Estão vendo? Ali, ó. Estou usando aqui 12 volts. Olha lá. Viu como o fio que tem a listra vermelha lá é o negativo? O fio preto ali da fonte, né? Eu estou usando aqui na fonte bancada 12 volts, o consumo é 0,04 miliampere, né? Essa plaquinha aqui, ok? Aqui são os fios, ó. Eu separei aqui, ó. O fio do centro é o terra e um é o canal L, o outro é o canal R. Esse aqui vai ser ligado no pré ou no potenciômetro do amplificador, né? Aí na entrada, aliás, na entrada é de áudio do amplificador, tá? Vou deixar um esquema também de como é feito a ligação dele, fica mais fácil para vocês pegarem na boa. Já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para notificações. Tem várias placas que chegou aqui e a gente vai dar uma ideia para vocês. Sei que essa placa aqui é queridinha aí, muita gente tem, mas a gente tá dando um toque para você tomar cuidado quando for ligar e quando receber. Eu tô usando aqui, ó, 12 volts. Eu vou aumentar um pouco a voltagem para 18 volts, que eu falei para vocês que eu acho melhor chegar até 18, olha, 18 volts e a placa funcionando, né? Teve placa que eu já coloquei até 20 volts, ela funcionou normal, mas teve umas que eu fui fazer esse teste, duas placas que eu fui testar, botei 24 volts e ela queimou rapidinho. Entendeu? Então eu aconselho você botar no máximo 20 volts, 18 volts por aí, como aqui eu estou usando 18 volts. Agora vamos ver até quantos volts ela trabalha. Ela está em 18 volts. Bora ver até quantos volts ela trabalha. Bem, botei 5.8 e ela continua funcionando. Vou botar 5. Vamos botar 5. 5. A luz dela vai ficar fraca ali, ó. E tem um problema. Tem gente botando 5 volts nela. Olha como ela desligou lá, viu? Desligou. Tá em 5 volts. Então essa placa ela não aceita 5 volts. Para aceitar 5 volts, teria que tirar o regulador, fazer uma ponte ali no regulador para ela receber diretamente 5 volts. Porque já que o regulador é 5 volts, se você botar 5 volts, ele não vai fazer o corte. Entendeu? E aí não vai dar certo. Beleza, então vamos botar 6 volts. Voltando aqui, 6 volts. Botei 6 volts. E a placa não ligou com 6 volts. Tá? Bora aumentar aqui a voltagem. Botei 6 volts. Bora aumentar a voltagem. Voltei para 12 volts de novo.
E aconteceu um efeito interessante, ó. Ela não ligou, tá? Tudo conectadinho. Tá aí, ó, tudo conectadinho aqui e a placa não ligou. Por quê? Porque esse regulador, ele também entra em proteção, né? Na hora que ele satura, quando cai menos de 5 volts, ele não vai ligar. Continua em 12. Agora eu vou desligar aqui, ó. Vou desligar aqui. Desligar de novo. E aí, ele ligou. Ok? Então, em muitas placas acontece isso. As pessoas estão usando 5 volts e não está dando certo. Vou voltar de novo. Vou deixar até 6 volts. 6 volts. Ela continua funcionando. Só que como eu falei anteriormente, às vezes quando está em 6 volts, em alguns celulares não localiza rápido, não conecta rápido o Bluetooth. Eu notei que em 12 volts, ó, desligou também de novo, ó, tá vendo? Ó? Vocês estão vendo, né? Desligou com 6 volts. Ok? Algumas placas aceitam, mas essa aqui, esse tipo aqui, tendo cuidado quando você comprar, pensando em colocar numa fonte de 6 volts, não use. Agora eu vou colocar, deixar ela em 12 volts mesmo. Vou deixar ela em 12 volts mesmo. 12 volts. Vou ligar de novo. Se conectar e conectar aqui, ó, e conectar de novo. Vou conectar de novo e ela vai ligar. Aí ela já trabalha legal. Com 12 volts ela trabalha legal, ela não desliga, fica um som de qualidade, então eu aconselho você usar 12 volts. Era esse o teste que eu queria fazer para mostrar para vocês, tá? Nesse tipo de placa, né? Muitas pessoas falando que comprou a placa, botou aí uma fonte de 6 volts e não deu certo. Não dá certo por isso, porque o regulador recebe 6 volts, vai fazer a comutação. Na hora de fazer a comutação para 5 volts, já está entrando uma carga muito pouca e ele não vai dar certo. Não vai saturar legal o transistor e não vai fazer a comutação. Então, muitas das vezes, tem um vídeo meu aí que eu estou mostrando, ligando direto para você que tem fonte de 5 volts, quer usar, né, uma fonte de 5 volts, um carregador de celular, é só fazer o jampeamento lá do regulador de tensão que vai dar certo. Ok? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, espero ter explicado legal, né? O intuito aqui não foi botar para tocar, foi falar como funciona com as voltagens baixas e altas. Então, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ative os sininhos para notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.